Oi pessoal, bom dia professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na última aula eu comecei a falar com vocês sobre os povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus e na chegada dos europeus, né? Falei para vocês que vários povos viviam aqui, porém os três impérios mais famosos, os três mais poderosos, são os maias, os incas e os astecas. Eu já ensinei os maias, hoje eu vou ensinar os astecas, ok? Os astecas vão viver onde hoje a gente chama de México, tá? É mais ou menos nessa região que eles habitavam. Era um povo extremamente bélico. Quando eu digo bélico, é um povo que gosta de briga, né? Eles viviam de briga, bem parecido lá com os espartanos da Grécia. A batalha estava no sangue deles. Diferente dos maias, os astecas eram um império, né? Então eles se reconheciam como uma coisa só. Lembra que eu falei lá nos maias que eram várias cidades que se reconheciam como parecidas e que formavam os maias. Os astecas não eram assim, eles já tinham um império, as cidades pertenciam a esse império, ok? Tinha uma capital, por exemplo. A capital, o nome é famoso, é Tenochtitlan, né? Era uma cidade que vivia sobre um lago, então ela foi feita em cima de um lago por questão de proteção, né? Então, como está em cima de um lago, você não tem rua, você tem canais igual Veneza, lá na Itália. Vivia lá naquela época mais ou menos 250 mil pessoas só na capital, não é no Império Azteca não, só na capital tinha 250 mil pessoas. Então realmente é algo a se considerar, ainda mais pela época que a gente está falando. O Império Azteca tinha por volta de 38 estados, então essas 38 cidades e estados, né, que formou esse império tão poderoso que foi os astecas. Eles também construíam templos, né, para professar a religião deles. A base alimentar deles era igualzinha dos maias, né? Eles se alimentavam de outras coisas, mas o principal alimento deles era o milho. Então eles faziam aquelas tortilhas, a cultura mexicana até hoje tem isso, né? E quem começou com isso foi os astecas. Então ele pegava esse milho, moía ele e fazia uma pasta, alguma coisa que virava essa tortilha que tem até hoje. Tá? Então a base alimentar deles era o milho. Mas além do milho também tinha abóbora, tinha feijão, melão, pimenta e o cacau, que é o chocolate que a gente come hoje em dia, né? Os astecas são famosos porque eles começaram essa produção. Então alguns reis viviam comendo esse chocolate, né? Não é o chocolate igual o nosso ao leite, é aquele chocolate amargo, mas são eles que começam com isso. O cacau é uma coisa nativa do Brasil, do Brasil não, perdão, da América, se eu não me engano. Então também era um outro tipo de alimentação que eles tinham. Além disso, eles comiam inseto também, né? Larva, gafanhoto, formiga, eles também se alimentavam desse tipo de bichinhos também, tá? Somente, acredito eu, em épocas de seca. Eles passavam por períodos de seca e que o que aparecia na frente eles tinham que se alimentar, né? Senão o povo dele morria. Até por isso eles criaram um negócio chamado chinampas. É um nome engraçado, mas foi um período complicado de muita seca que a população azteca teve que dar um jeito de sobreviver. Ô meu filho, você desceu. Então lembra lá que eu falei para vocês que Tenochtitlan era dentro de um rio, de um lago, rio não, né? De um lago. Eles faziam ilhas menorzinhas que eles davam o nome de chinampas e lá eles plantavam, porque como é em cima de um lago tem água. Então colocavam terra nessas chinampas, plantavam ali, qualquer água que precisava estava do lado, estava dentro do lago, e eles conseguiram manter a sua população alimentada. Então havia períodos que eles se alimentavam melhor e em períodos de seca, principalmente, a alimentação é um pouco pior. Mas eles deram sempre um jeito de sobreviver. Até hoje, né, aos descendentes dos astecas, né, fez mistura com o pessoal lá do México, dos Estados Unidos, mas diferente dos maias que acabaram, os astecas não vão acabar. Né? Vai miscigenar, vai diluir, mas eles não vão ser totalmente exterminados, embora quase que foram. Como eu falei para vocês, eles eram um povo muito bélico, né? Então eles gostavam muito de batalha e eles nas guerras usavam muito máscara. Então eles colocavam aquelas máscaras de monstro, né? De coisa que assustaria o seu adversário, faz todo sentido. Afinal de contas, imagina você indo para a guerra, uma coisa é você chegar do outro lado e ter pessoas. Outra coisa é você chegar desse outro lado e ter monstros, seres fantásticos, né? Com aquela cara feia, com os dentes para fora, babando.
Então dá muito mais medo, e esse psicológico ajuda muito na vitória. Então eles usavam muito máscara nas batalhas para poder assustar o adversário. Faz muito sentido. O Império Azteca também era muito famoso pelo comércio. Então todos os povos em volta dos aztecas, eles faziam muito comércio. Por quê? Porque você vai trazer mercadoria diferente, você vai vender principalmente, ela levar outros produtos para fora para poder pegar outros, ou ouro, ou prata, ou qualquer coisa que seja em troca. Então esse comércio no Império Azteca era muito forte. Além disso, o Império Azteca gostava muito de fazer comércio porque eles sabiam das coisas. Né? O povo fofoqueiro não é de hoje em dia. Né? O povo sempre foi fofoqueiro. Então quando um comerciante saía do Império Azteca e ia lá para um outro povo fazer comércio, ele não só fazia o comércio, mas ele viu o que estava acontecendo. Se alguém estava se preparando, por exemplo, para atacar, ele ouviria lá o exército se organizando. Então, qualquer coisa que ele soubesse, ele poderia voltar correndo, chegar para o imperador e falar: olha, estão vindo atacar nós aí, se prepara aí que vai comer o nosso aqui. E aí o imperador se preparava o seu exército para se defender. Então, esse comércio, além da função de troca, né, de comércio mesmo, eles tinham muita questão de ouvido. Então, os comerciantes se espalhavam por todas as regiões, né, o mais amplo possível, para eles ficarem sabendo o que está acontecendo. Qualquer coisa que eles soubessem, eles voltavam e lá, contavam lá no ouvido do imperador o que estava acontecendo, o que poderia ser ruim para eles ou bom, entendeu? Também foi muito inteligente da parte deles fazer isso. Outra coisa, diferente dos maias que a gente já viu e dos incas que a gente vai ver na próxima aula, os astecas tinham escrita. Então, das 3 grandes sociedades que eu estou falando que viviam aqui na América, só os astecas vão ter escrita. Tá? Não é letra, eles vão usar desenho e a forma que eles usam para escrever é com algodão, camurça ou algodão. Tá? Então é mais por símbolos mesmo, não pela escrita que a gente conhece, né? Alfabética e tudo mais. Mas dos 3 povos é o único que tinha registro. Então eles deixaram, né, pra gente poemas, histórias, mitologia deles, tudo isso registrado. Então é muito mais fácil a gente compreender a história dos astecas do que dos maias, porque a dos astecas tem registro. Outra coisa que eles tinham, como os maias também tinham, os calendários. Né? Então esse calendário que a gente tem hoje em dia, janeiro, fevereiro, março, abril, não era esse calendário que eles usavam. Mas já definia mais ou menos, geralmente esses povos mais antigos, o calendário não é nem para definir o dia direito. Eles são muito, o calendário está muito vinculado ao plantio. Né? Lembra que eu falei para vocês que o povo lá na pré-história tinha que achar comida? Se ele não achasse, ele estava lascado, porque ele não sabia plantar. Logo depois o homem vai conseguir aprender a plantar. Só que para você plantar não é uma coisa tão simples. Né? Precisa de chover na hora certa, precisa não chover na hora certa, você tem que colher na hora certa, você tem que cuidar da plantação para ver se outro animal ou se outra pessoa não vai vir e avacalhar com a sua plantação. Isso dá um trabalho muito grande. Né? Até hoje, por exemplo, o pessoal que hoje, nós estamos no século XXI, tem tanta tecnologia aí, o pessoal vai plantar, planta na época errada e perde. Quantas vezes isso aparece na televisão? Um agricultor lá com a sua fazendinha, plantou feijão e aí choveu demais e perdeu. Plantou milho, choveu de menos e perdeu. Então você imagina aquela época que não tinha nada disso. Com tecnologia já acontece, imagina sem tecnologia. Então o que eles podiam ter eram os calendários. Então, mais ou menos em tal época do ano vai chover. Então, nesse momento eu vou plantar, eu vou colher, ou o que seja que a plantação fosse. Ah, não, nessa determinada época do ano vai chover menos. Aí, então, eu vou colher agora, eu vou plantar, entendeu? Então, eles sabiam com isso. Então, esses calendários sempre teve uma proposta para todos esses povos agrícola, para poder plantar, para a população comer. Até porque o Império Azteca é enorme. Acabei de falar que a capital do Império tem 250 mil pessoas. Para você alimentar esse tanto de gente, não é brincadeira. Isso é só a capital, você imagina o resto, que são 38 cidades-estado. Então, é muito alimento, é muita responsabilidade. Então, isso tem que funcionar. Então o calendário vai estar vinculado a isso. Também uma coisa interessante, os astecas prezavam muito a educação. Então com 15 anos de idade o jovem era enviado para a escola. Obviamente não é uma escola igual a nossa, né? Muito diferente. Lá ele tinha 2 escolhas. Ele poderia escolher a primeira, que ele ia ser treinado com arma para fazer comércio e as artes. Então é um combo. Ele ia ser treinado para tudo isso. Mexer com as artes, mexer com luta, né? E com comércio. E se ele não quisesse mexer com isso, ele teria uma segunda opção, que era de sacerdote. Sacerdote seria mais ou menos o que a gente chama de padre ou pastor, ok? Só que eles não eram cristãos. Então eles não estavam lá falando de Jesus, de Deus, que a maioria da sociedade hoje em dia, principalmente aqui do Ocidente, fala, né, que é cristã.
Lá era outra religião politeísta, com vários deuses diferentes. Então, ou ele mexia com o comércio, com a guerra e com artes, ou ele era o sacerdote. Então, ele poderia fazer essa escolha, qual que ele queria. Tipo, você quer ser humanas ou exatas, entendeu? Lá era essa divisão. Só que você tinha que escolher logo no início. Ah, eu quero é essa, então você vai nessa. Não, eu quero é essa, então você vai nessa. Eles acreditavam também que o mundo ia acabar de forma muito violenta. É natural para eles isso, né? Já que eles são violentos, é um povo bélico, já falei essa palavra umas 2, 3 vezes aqui já. Então, naturalmente, seria uma coisa violenta que seria o fim deles. Né? Toda religião tem geralmente um apocalipse, né? A parte, os nórdicos tinham o Ragnarok, né? Ainda mais com esses filmes da Marvel hoje em dia, a palavra ficou um pouco mais normal de ouvir. Então, quase todas as mitologias têm o fim do mundo, ok? E eles também tinham o fim do mundo deles, mas que seria uma coisa muito violenta. Então eles achariam que seria por meio de muita guerra, muita bagunça, que o mundo acabaria. O problema é que acabou muito parecido com a realidade, porque em 1519, né, lembra que o Brasil foi achado lá, descoberto em 1500. Então, 19 anos depois do descobrimento do Brasil, um cara muito famoso chamado Hernán Cortés é enviado pelos espanhóis, né, que são as pessoas que vão tomar conta dessa região, para poder ocupar a região e dominar a região. E Cortés é um cara sanguinário, ele não foi para conversar, para entender a cultura dos astecas, para poder miscigenar, não. Ele foi para matar. E como os europeus tinham, né, armadura, já tinha pólvora, já tinha arma, e o pessoal do lado de cá não tinha isso, foi um massacre. Então o Cortés já veio para fazer massacre, ele sabe fazer isso, ele é um cara horrível na minha opinião, mas ele foi lá para fazer isso. Né? A corte, a Espanha liberou ele para fazer isso. E ele vai dominar a região. Então, para os astecas, foi uma coisa meio que divina. Eles achavam que o mundo deles ia acabar em guerra, e acabou acontecendo, né? Porque os espanhóis vão invadir, o Cortés vai vir, acabar com tudo, envenenar todo mundo, matar um tanto de gente, e eles vão achar que aquilo ali é o fim do mundo deles. Ok? Uma outra característica, quando eu estava estudando sobre isso na faculdade, é que eles achavam que os deuses brilhavam. As divindades que eles acreditavam diziam que elas brilhavam. E quando os europeus chegaram, eles chegaram de armadura. Então, a armadura de metal, o sol batia, refletia e brilhava. Então, se bobeava, os caras estavam achando que eles eram deuses. Aí que acabou de ver. Se o cara acha que ele é uma divindade e ele está vindo para matar, e aqui foi aquela confusão toda, e eles acreditavam que o mundo deles ia acabar desse jeito, juntou tudo. E aí, você já viu o que foi, né? Um massacre geral dos astecas, beleza? Então esse foi o conhecimento de hoje. Então nós já vimos mais, acabamos de ver os astecas, e na próxima aula a gente vê o terceiro, que é os incas, beleza?